Olá, Olá, boa tarde para nós, bom dia para o Brasil. bom dia. Tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo bem. Alguém está perguntando se esse Insta é sobre Como que é? Taoísmo? Não, Fernando, é sobre relações internacionais, trabalhos de impacto positivo no mundo. Mas fica aí, quem sabe você gosta. Isso, fica aí. Eu tento falar de taoísmo um pouquinho. Mentira, não vou falar nada de taoísmo, não. Fernanda, primeiramente, obrigada por ter aceitado o meu convite, por ter se disponibilizado a participar aqui com a gente. Nós moramos na mesma cidade aqui de Estocolmo, temos amigas em comum brasileiras, eu vi ali pelo nosso Instagram e pelo LinkedIn, mas nunca nos conhecemos, pelo menos não me lembro, talvez tenhamos nos barrado em algum lugar aí por Estocolmo. Talvez Mas no Brazilian Day ou algum outro evento brasileiro e a gente não sabe, né? pois é, sempre pode Legal. acontecer. Estocolmo é uma cidade pequena. Pois é. Mas, Fernanda, você tem um perfil incrível, bem RI, assim, e um RI diferente também, que sai um pouco daquela ideia clássica de relações internacionais como diplomacia ou Nações Unidas. Você tem uma carreira extremamente interessante, é formada na PUC Minas, já morou na Índia, no Nepal e Isso, agora mora aqui na Suécia, em Estocolmo. Então isso. vamos começar do começo. Conte pra gente quem é a Fernanda e por que você se interessou pelo mundo das relações internacionais. Bem-vinda! Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Um pouco nervosa, mas muito feliz. E é sempre gostoso de falar disso, né? Então, por favor, me interrompa se eu falar demais. Então, vamos lá. Eu sou de Belo Horizonte. Eu tenho 35 anos. Eu fiz graduação, né, na PUC Minas para estudar Relações Internacionais. E como muitos dos meus colegas, e talvez você até se identifique com isso, né? Eu ouvia muito aquela pergunta de o que é Relações Internacionais? O que você vai fazer depois disso? Ah, é igual comércio exterior? Então, eu tive que responder ou ignorar muito dessas perguntas, né? E durante a graduação, eu entendi que eu percebi que eu gostava mais das matérias relacionadas a organizações internacionais e negociação internacional, como quando a gente estuda os princípios fundamentais da ONU e outras organizações, né? Eu gostava muito disso. E aí eu houve uma oportunidade na faculdade de fazer um estágio para a Câmara de Comércio da Índia. E comércio é uma coisa que eu realmente nunca pensei em trabalhar. E Índia, então, eu nem imaginava. Assim, sempre gostei de países e línguas diferentes e culturas diferentes, mas eu não imaginava nunca na vida que eu ia assim, me interessar por Índia. Eu nem sabia da existência dessa Câmara de Comércio. Mas aí eu falei, é um estágio, né? Vamos tentar. Aí eu tentei, mandei meu currículo, né? Mandei a carta e tal, e acabou que eu passei. Teve até uma entrevistazinha em inglês, né? De um colega nosso fingindo que era indiano, imitando um sotaque indiano, e eu não entendi nada, mas passei, né? Foi. E aí eu comecei a trabalhar nesse estágio, né? Foi muito legal que eu comecei a trabalhar assim, fazendo uma ponte entre empresários brasileiros e empresários indianos. E Uau! achei muito legal. Acabou que eu tive a oportunidade, por esse estágio, de ir para a Índia trabalhar com uma cachaça, chamava Cachaça Diva, uma empresa muito bacana de uma amiga muito querida. Aliás, todo mundo da Câmara de Comércio me ajudou demais na minha carreira e todo mundo são muito queridos, né? Então foi assim, foi fundamental o apoio deles. E a Acabou que eu fui Câmara para era em Minas, era em Belo Horizonte. em Belo Horizonte, isso. Faz parte do Consulado Honorário da Índia em Belo Horizonte. Isso. Certo. Então, e que é, inclusive, também relacionado ao restaurante indiano Maharaja, que também é em Belo Horizonte. Assim, é uma família que vem de outras gerações de indianos, então eles continuam muito com a cultura enraizada, né? É muito legal o trabalho deles. Mas, enfim, Bacana. fui para a Índia trabalhar com a cachaça diva, fazer os indianos beberem nossa cachaça mineira. E foi muito legal. Fizemos três festas de lançamento, Mumbai, Nova Delhi, Bangalore e tal. Uau! Só que, muito legal. Só que com o tempo, trabalhando com empresários, tanto brasileiros como indianos, eu percebi que o mundo corporativo não é a minha praia, não é aquilo que eu desejava. Foi muito legal para eu aprender muitas coisas,
Mas, assim, eu trabalhava porque eu tinha que trabalhar. Faltava mesmo aquela paixão, sabe? Aquele sentimento de que, que é isso que eu quero fazer da minha vida. Certo. Aí, depois que eu terminei a graduação, deste estágio, eu passei a trabalhar na Índia ainda, numa empresa chamada Surya Cosmetics. A gente trabalhava com cosméticos brasileiros sendo vendidos na Índia. Aí que eu vi realmente que, se quer saber, eu não vou trabalhar com venda, não vou trabalhar com empresa, não. Assim, não é minha praia, o setor corporativo. É muito importante, admiro quem trabalha com isso e acho assim que os países têm muito que trabalhar com o mercado privado, né, para crescer. Mas eu não quero ser parte disso. Então, eu resolvi que, você quer saber, eu vou atrás daquilo que eu gosto mesmo. Então, eu peguei esse trabalho de bailarina na Índia, quando eu estava na Índia, porque eu sempre dancei balé a vida toda. E eu fazia aula. E aí me ofereceram para ser professora de balé e fazer shows, e ser bailarina profissional mesmo, treinamento todo dia, 5 horas por dia de manhã, mais 3 horas à noite. E foi assim, Balé clássico. Balé clássico, russo, e maravilhoso, com um maestro argentino. Foi assim, maravilhoso trabalhar com balé, porque você só está dançando o dia inteiro. Então, assim, é muito bom para o corpo e para a alma, só não era bom ainda para a mente, porque eu pensava ainda, tá bom, eu sou bailarina agora, mas eu vou envelhecer, logo, logo eu vou ficar velha, já não vou conseguir fazer mais pirueta igual as meninas de 16 anos fazem. O que é que eu tô fazendo da minha vida? Quantos anos você tinha nessa época, Fernanda? 25. 25. Então você foi para a Índia para trabalhar com essa empresa de cosméticos. Aí você viu que não era muito a sua praia, negócio de venda. E aí de lá mesmo você conseguiu esse trabalho como professora de balé. Isso. Essa empresa de cosméticos, na verdade, viu que não era minha praia e me demitiram. Então, A gente, acontece, normal, normal, acontece. Então, eles me demitiram e eu, em vez de voltar para o Brasil, como todo mundo estava sugerindo, eu resolvi ficar lá. Tá. Que cidade, desculpa, da Índia? Nova Delhi. Nova Delhi. Isso foi em Nova Delhi. Mas tem mais uma questão aí também que é muito importante. Eu tinha um namorado na época que morava em Nova Delhi comigo. Então, eu realmente não queria deixá-lo e voltar para o Brasil. Não. Esse namorado é nepalês e ele se tornou meu marido agora. Uau! Foi bom que eu investi no relacionamento e fiquei lá, né? Valeu a pena. Inclusive, a minha família e amigos falavam, nossa, mas você vai deixar tudo que você tem no Brasil só para ficar com esse indiano. Ele nem é indiano, ele nem gosta de ser chamado de indiano, né? Mas assim, todo mundo perguntava, meu pai, nossa, tudo aquilo que eu construí, te dei, você vai deixar? E eu falava, pai, mas eu não estou deixando, eu estou só aproveitando os recursos que você me deu para construir uma outra vida. E eu não estou te deixando, eu venho para visitar todo ano, calma. Gente, falar isso para uma menina de 25 anos, né? Até parece assim que você estava fazendo uma grande loucura, que não seria um problema, né? Mas aos 60 anos, 50 anos, jogando tudo pro alto, 25 é tão nova. Olha, foi exatamente isso que eu pensei. Quando eu estava trabalhando de bailarina, eu lembro que eu escrevi um e-mail para minhas amigas falando, olha, o salário é baixo, é muito mais baixo do que eu ganhava, né, na empresa de cosméticos, na Súria. Mas você quer saber? Quando na vida que eu vou ter a oportunidade de fazer isso? Eu vou pegar essa oportunidade agora. Eu vou ganhar pouco, sim. Vou dividir um apartamento com mais 6 pessoas, vou. Mas quando é agora que eu tenho que fazer essas loucuras, quando a gente é nova, né? Sim. Então eu fiz e não me arrependo de jeito nenhum. Acho muito legal e acho que faria de novo. Que maravilha! E você trabalhou como professora de balé por 1 ano, 2 anos? Quanto tempo você ficou? Eu trabalhei por 1 ano e meio como professora de balé e bailarina profissional, né? Bailarina profissional. Isso, fazendo shows, viajando e fazendo shows para empresas ou eventos em geral, né? Era muito legal, era puxado, assim, né, o esquema de ensaios. Mas como a gente está fazendo o que a gente gosta, assim, não sentia muito como era um trabalho árduo, sabe? Sim. E você viajou pela Índia toda ou você chegou a fazer apresentações fora da Índia? Como bailarina, eu fiz apresentações, estou tentando lembrar, mas foi só na Índia mesmo. Foi em várias cidades da Índia, e teve Mumbai, teve Bangalore, por aí vai. Mas só dentro da Índia mesmo. Mas a Índia em si é muito diferente, né? Até a língua que se fala no norte da Índia não é a língua que se fala no sul da Índia. Então, às vezes, eles precisam até de tradutor entre eles mesmos. Então, né? Então, para mim, foi tudo uma experiência nova, né?
Foi maravilhoso. Perfeito, Fernanda. Aí agora se eu tô tentando seguir a linha do tempo que eu vi no seu Legal, LinkedIn, já que a gente não se conhece tanto assim. E aí legal. eu vi que depois você teve uma experiência também, assim como eu tive aqui em Estocolmo, em hospitality, né? Em hotelaria. Você deu Isso. aulas de inglês corporativo. Conta um pouco dessa história já no É. Nepal. E como que você fez, né? O que aconteceu ali na sua vida que você saiu da Índia e foi para o Nepal? E essa experiência no Nepal, se você puder contar pra gente. Claro. Ai, que bom que você está perguntando. Eu tô adorando isso. Enquanto eu ainda trabalhava como bailarina, o meu namorado, né, na época namorado, o nome dele é Ashish. O pai dele ficou doente e ficou muito doente, na verdade. O pai dele teve câncer e veio a falecer depois de um ano. Nossa. E aí ele falou que queria mudar para o Nepal. E aí nossa, a gente vai mudar da Índia para o Nepal? O que eu vou fazer no Nepal? Vou ficar desempregada, que coisa mais esquisita. Aí ele falou, dá aula de balé lá também. Aí eu pensei, então tá, então vamos mudar para o Nepal. Então, aí eu larguei o meu emprego de bailarina e a gente foi de mala e cuia, entramos num ônibus. O ônibus demorava cerca de, como é que era a história? Era cerca de 28 horas para ir de Nova Delhi a Katmandu. Acho que era assim, era de 28 a 36 horas, uma coisa assim, que demoraria a viagem. Mas porque eu, a estrangeira, estava no ônibus, o ônibus demorou 42 horas, porque eles tiveram que mudar de rota para passar numa imigração, só porque eu, a única estrangeira, estava dentro daquele ônibus. O pessoal ficou um pouco com raiva de você nesse ônibus. Né? Joga essa mulher fora. Não, e ainda teve uma longa espera de madrugada até a imigração abrir, só porque eu tinha que mostrar o meu passaporte. Nossa, coitado, o pessoal não gostou de mim nem um pouco. Eu não sabia de nada disso, né? Eu só entrei no ônibus. E aí deu nisso. Mas não, foi todo mundo super receptivo lá no Nepal também. Que cidade do Nepal que vocês foram? Foi na capital, em Katmandu. Certo. Aí eu cheguei lá e o meu marido, ele é do setor de hospitality, né? De hotelaria e turismo. Ele era meu namorado, perdão. Ele é do setor de hotelaria e turismo. Ele pegou um trabalho como chefe de operações dessa escola na verdade, é mais do que uma escola, né? Não chega a ser uma universidade ainda. É faculdade, uma faculdade de hotelaria e turismo. Uau. E aí eu conheci os colegas de trabalho dele, conheci o pessoal e falei, olha, mas eu posso dar aula de inglês se vocês quiserem, porque eu, como não tenho o inglês não é, digamos, né, a minha primeira língua, eu posso ensinar os truques que eu usei para aprender o inglês. E aí eles gostaram de como eu expliquei e da aulinha demo que eu criei. E aí eles me contrataram como professora de inglês corporativo, professora de inglês básico, e depois veio uma coisa muito mais legal, nessa faculdade ainda, que foi, eu comecei a trabalhar arranjando estágio para os alunos da faculdade. Então, eu fazia a conexão entre os alunos e os hotéis que queriam contratar esses estagiários, que é uma das carreiras, né, digamos, que o pessoal de RI, às vezes, de Relações Internacionais ainda procura. Então, eu cheguei nesse trabalho logo, e foi muito, muito legal. Eu viajei para Malásia para conhecer os hotéis e conheci vários donos de hotéis no Oriente Médio, e no Nepal, e na Índia. Conheci diferentes tipos de hotéis. Tem um hotel na Índia que é completamente sustentável, que eles, inclusive, plantam né, quase toda a alimentação e produzem o leite, enfim, tudo aquilo que eles precisam. Então, eu conheci assim, um mundo muito novo dessa parte de hotelaria e turismo, principalmente na questão de sustentabilidade. Achei muito legal, eu não conhecia isso antes. Olha. Muito bom. Aí, enquanto eu trabalhava lá ainda, eu estava adorando, eu estava dando aula de balé também, voluntário, dessa vez, para uma ONG que chama A Menina dos Olhos de Deus. Eles fazem resgate de meninas do tráfico, né? De meninas que são de órfãos. E aí eles as adotam, e tem várias casas com meninas adotadas, que são agora parte da família, né? E eu comecei a dar aula de balé para elas. E que era uma maravilha também, era muito gostoso. Era uma coisa bem, bem informal, não estruturada. No começo eu ficava brava que elas não estavam prontas quando eu chegava, sabe? Com coque bonitinho. Depois eu entendi que eu que ia ter que explicar, sabe? Como que você faz o coque, como que você coloca a sua postura na barra e tal.
mas foi uma delícia. Então, como você pode ver, até quando eu estava trabalhando com outras coisas, eu sempre estava lá, parece, sabe, tentando fazer o meu trabalho voluntário, porque ou alguma coisa que, sabe, que mexia comigo, com o meu coração, com aquilo que eu queria mesmo. Aí, enquanto eu fazia isso, eu trabalhava no Nepal, eu fiquei lá 1 ano, e aí foi bom para conhecer a família do meu marido direito, aprender um pouco de nepalês e Ah, tal, né? você fala nepalês? Eu falo muito básico, Tá. falo assim. Aí eu fui e falei, mas o meu sonho mesmo era, né? Até que agora mudou bastante, mas eu sempre tive o sonho de trabalhar na ONU. Então eu fui e falei, para trabalhar na ONU eu vou precisar de um mestrado. Então foi para isso que eu fiz o mestrado, foi, digamos, né, inicialmente para trabalhar na ONU. Então eu procurei um mestrado achei esse aqui da Suécia e um na Suíça. Eu não passei no da Suíça, passei no da Suécia. Eu não sabia nada da Suécia, eu não tinha vontade, assim, inicial de vir para a Suécia, mas eu passei no mestrado e falei, então vamos ver o que dá. Conversei com meu marido e ele falou, então vamos. E aí a gente veio. E por que você prestou para esse mestrado específico em Lund? Ah, eu achei apenas 2 mestrados que me interessaram ao ler a lista dos cursos, só esses 2, um da Suíça e um da Suécia, que me interessaram. Um desse foi da Universidade de Lund. E me interessou justamente porque as matérias que a gente estuda são aqueles relacionados a políticas de aliviação da pobreza extrema, digamos. São exemplos, né, digamos, passados e atuais, a história e o atual, né, do que os países estão fazendo para tentar acabar com a desigualdade social, digamos. Então, Perfeito. foi muito legal. O mestrado é muito acadêmico, né? Esse mestrado, Sim. assim como o curso de Relações Internacionais que eu fiz. Então, tem muita gente que acha que esse mestrado não dá muitas, digamos, habilidades práticas. Então, o que eu tentei fazer, o que eu fiz foi buscar essas habilidades práticas em um outro lugar. E de Certo. outras maneiras, né? Deixa eu só te interromper um minutinho aqui, só para a gente explorar um pouco mais essa sua chegada na Suécia e a sua application, sua candidatura para o mestrado, porque eu sei que muitos seguidores, os que nos dão agora, mas vão assistir depois, têm muito interesse de fazer um mestrado no exterior. Como é que você se lembra assim como é que foi? Você teve que apresentar referências, você teve que escrever uma carta de apresentação, provavelmente você teve que fazer uma prova, né, de TOEFL ou de Cambridge. Se você puder só explicar mais ou menos como foi o processo seletivo e também se você teve acesso a alguma bolsa de estudos aqui na Suécia. Claro, eu lembro de todos os detalhes, então eu explico. Olha, então vamos fazer assim, para fazer o mestrado, o que eu fiz foi, eu procurei primeiro online, eu fui no Google mesmo, procurei, eu escrevi assim, em inglês, né, Development Studies Masters, só para ter uma noção do que tinha disponível. E aí eu fui colocando, cada resultado que eu achava, eu fui colocando numa planilhazinha de Excel. Eu sou meio louca do Excel. Ótimo. E aí depois entrei em cada uma desses resultados e fui ver as matérias. É isso que me interessa, isso não me interessa? No momento eu só estava fazendo uma busca generalizada, assim, eu ainda não estava vendo se eu ia ter condições de pagar, se eu ia ter condições de viver onde que era, não. Eu só fiz uma busca e vamos ver o que dá. Ui, voltei, caí. Uhum. Tão animada que eu bati a mão no telefone. Acontece. Legal. Aí, então, eu coloquei esses resultados na planilha de Excel e fiz essa busca e até que eu encontrei os 2 que eu gostava mais, que era o da Suécia e o da Suíça. Aí eu cliquei em cada um, na página que explica o que você tem, os requirements, né? Quais são os pré-requisitos para você ser aceita. Se eu tinha esse pré-requisito, eu continuei trabalhando e tentando pegar os outros documentos. Se eu não tinha, era algo que eu poderia vir a ter, eu deixei lá, né, nessa planilha de Excel. Se é alguma coisa que eu não tinha condições, eu já tirei do meu resultado. Vamos trabalhar naquilo que eu posso, que eu tenho condições. Isso que eu pensei. Então, eu vi que eu iria precisar da transcrição das matérias que eu estudei no Brasil. Então, eu fui atrás disso. Fui na PUC, tá vendo? Foi um processo demorado. Não foi assim, da noite para o dia, porque eu tive que esperar a próxima viagem ao Brasil para ir na PUC, para pegar a transcrição dos documentos que eu precisava, pegar o meu diploma, levar isso num tradutor juramentado, pagar o tradutor juramentado para ter todos esses documentos em mão, para depois chegar e conseguir
fazer mandar, né, a inscrição para a faculdade na Suécia e na Suíça. Então, não foi... Eu acho que dá para fazer sim, tem que procurar, mas demora. Para mim, demorou ainda mais, porque eu tive que ir atrás desses documentos no Brasil. E que hoje em dia, talvez, né, Fernanda? Talvez hoje em dia seja possível, de repente, a faculdade mandar por PDF esses documentos para... Eu espero que sim, porque no meu caso eu ainda tive que deixar uma procuração com a minha mãe para ela poder me representar e ir lá e buscar esses documentos. Então, essa também é uma solução. Se você não mora na sua cidade e você está interessado em fazer mestrado, você pode deixar uma procuração com alguém que é muito legal e vai ter paciência de ir lá fazer isso, né? Mãe, normalmente, é muito legal e tem paciência de fazer isso. Então, foi o que eu fiz. Aí, então tá, peguei transcrição das matérias, peguei o diploma, isso tudo teve que ser traduzido. E aí eu já tinha feito um programa de intercâmbio curtinho no exterior. Eu peguei a transcrição e o diploma desse programa também. Legal. E aí eu precisei de fazer um currículo em inglês. Eu fiz o currículo em inglês, fiz uma carta, tem que fazer uma carta, né, de apresentação, de motivação, explicando por que você quer estudar nessa universidade. E o porquê que você quer estudar essa matéria em específico. Nessa carta de motivação, eu escrevi o porquê, toda a minha vivência na Índia, como que aquilo me levou a entender que eu queria entender mais sobre desigualdade social, por que que eu acho isso importante e por que que eu escolhi a Universidade de Lund. Então, eu cheguei e pesquisei um pouco mais sobre a Universidade de Lund só para colocar na carta. E falei, nossa, eu vi que Lund é especialista nisso e naquilo, sabe? Eu dei uma floreada básica. Super necessário, né? Porque senão fica parecendo que você está copiando e colando a mesma carta para todo mundo. E aí eles vão pensar, bom, essa pessoa tanto faz ela vir para Lund, como Uppsala, como qualquer outra universidade. Então, o que você fez é muito importante. E é uma dica até para quem está procurando emprego, né? Você sempre tem que justificar por que você quer aquela vaga e naquela empresa, né? Então, é muito interessante ver que para a universidade é a mesma ideia, né? E eu acho importante agora também não se gabar demais, mas usar também o que você vai trazer para aquela universidade de diferente. Então, eu escrevi a questão da diversidade. Assim, né? Eu não posso muito falar de diversidade, porque eu sou branca e de classe alta. Então, eu não posso falar muito disso. Mas eu sou latina, eu sou do Brasil. Então, eles gostaram muito. Todo mundo falava isso aqui, que é interessante ter estudantes não europeus na universidade. Então, eu fiz questão de colocar isso lá. Estudante que não sou da União Europeia, sou latina, entendeu? Não, e você imagina, brasileira, já tinha vivido na Índia, estava no Nepal, então você já estava trazendo, assim, né, muita coisa para esses estudantes suecos, para esse meio, né, acadêmico sueco. Então, e é muito importante mesmo você mostrar isso. E é interessante você falar isso, porque somente nós mulheres, né, Fernanda, a gente tem um pouco dessa coisa, eu não quero ficar me achando, eu não quero ficar me vendendo. Eu tive uma batalha interna muito grande e é uma coisa que eu tô querendo quebrar aqui com os meus seguidores, que, legal, gente, uma coisa é você ficar inflando, entendeu? Ficar inventando, falando, colocando número que não existe. A outra coisa é você contar a verdade, porque a verdade, ela é esse, né? Eu não sei, eu sempre tenho que dizer, eu não quero ficar falando muito o que eu fiz, que eu deixei de fazer, as minhas conquistas, vai parecer que eu tô me achando. Não, gente, tem que falar, senão como que a pessoa vai saber? Eu também acho. A gente aprende, né, desde pequenininha a ser mais modesta e tal, né? Porque mulher não pode ficar se mostrando demais e blá, blá, blá. Mas isso é uma desconstrução que a gente tem que fazer agora de adulta, na minha opinião, porque a gente realmente não é se gabar, mas mostrar aquilo que a gente fez e o que a gente pode fazer, mostrar o nosso potencial. A gente tem que ir atrás disso e dessa desconstrução, com toda certeza. Então, isso eu coloquei na carta. Legal, da universidade. Pegou a sua síndrome de impostora, jogou fora e falou, não, eu sou foda mesmo e vou arrasar com tudo nessa Suécia. O que eu achei interessante, eu não sabia disso no início, porque isso nem passou na minha cabeça, mas depois que me falaram que quando eu tentei mestrado, eu já era mais velha. Quando eu comecei o mestrado, eu já tinha 28 anos. E muitos dos meus colegas de mestrado eram recém-saídos da faculdade. Então, eram pessoas de 22, 23. Então, eu acho que o fato de eu ser mais velha, de 28 anos, me ajudou a entrar também. Mas porque eu acho que eles talvez viam um pouquinho da experiência e da maturidade. Claro. Eu já não sei se eu tenho, né? Mas eu acho que isso é legal de falar porque tem muita gente que pensa, não, mas já passou o mestrado, eu tô velha, não vou tentar isso não.
E eu acho que não é assim, não. Eu Não. gostei demais de ter tentado o mestrado mais velha, porque eu sabia exatamente o que eu queria. Eu sabia que eu queria estudar aquilo. Eu não estava fazendo as provas só porque tinha que fazer. Eu não estava lendo os textos e os livros só porque tinha que fazer. Eu sabia que eu queria ler aquilo, sabe? Então, Perfeito. eu achei uma experiência sensacional e muito diferente da experiência de bacharelado, não consigo Bacharelado? falar essa palavra, da faculdade. Muito Sim. diferente da experiência da faculdade, em que eu perguntava, vai cair na prova? E se não caísse na prova, eu não estudava, sabe? Tem que anotar. Exatamente. Então, eu acho assim que as pessoas que estão interessadas em fazer mestrado, mas se acham velhas para isso, eu acho que não tem nada disso, não. Tenta mesmo, porque é sensacional. É maravilhosa a experiência. Eu achei. Perfeito. E você conseguiu alguma bolsa para estudar aqui? Como é que foi essa questão financeira? Se você puder falar um pouco, que o pessoal Sem está pedindo. problemas. Sem problemas. Então, eu não consegui bolsa, eu tentei, mas eu não consegui. Eles até não me falaram por que eu não me qualifiquei para a bolsa. Eu mandei os documentos todos que eram necessários, traduzi documento em inglês, fiz tradução juramentada, blá blá blá, e não aceitaram. Então eu tive que pagar, né, as mensalidades, o curso, que não é, na verdade não paga em mensalidade, paga de 6 em 6 meses, né? Tá. E aí, para isso, eu realmente não tinha dinheiro, é um curso caro. Então, eu voltei para o meu pai e para minha mãe, conversei com eles por que eu queria estudar isso, se eles poderiam me ajudar a pagar o curso para mim. E meu pai falou: olha, é um curso bem caro na Europa, mas vamos ver o que dá para fazer. Aí ele pegou o empréstimo do banco e pagou para mim, o que eu achei Tá. muito legal. Aí nisso vieram alguns, dessa vez os parentes foram do meu marido, né? Nisso eu já havia casado com meu marido e os parentes dele falaram: nossa, mas a Fernanda já com 28 anos está pedindo ajuda dos pais, ajuda financeira. E eu, esse é meu sonho, eu quero estudar e estou pedindo ajuda mesmo. Pedi, Você meu sabe, pai Fernanda, são parentes que eu fiz iniciação científica na faculdade, né? E eu peguei um professor assim que ele era todo francês, ele era casado com uma francesa, tinha filho francês. Ele era assim o Jean Paul Sartre, sabe? Assim, bem filósofo, bem velho. E ele falava assim: olha, se os pais puderem ajudar, não tem que ter vergonha. Pai foi feito para isso, tem que ajudar mesmo, tem que pagar estudo mesmo, tem que pegar. E eu ficava assim, gente, mas se os seus pais puderem, gente, por que não, né? É um investimento. É melhor do que pedir para o pai comprar uma bolsa, não sei o quê, um carro, né? pois Se o pai é. puder ajudar no estudo, eu apoio, eu acho que é isso mesmo. Que bom que você concorda. Porque teve muita gente aqui que achou um absurdo, né? Que, nossa, eu tô pedindo ajuda dos meus pais. Mas eu sabia que eu queria fazer esse mestrado. Eu achei assim, é a oportunidade que eu tenho. Eu passei agora, não sei se eu vou ter a oportunidade de novo para tentar uma bolsa. Me ajuda. E eles falaram, então vão, né? Então foi assim, foi, foi exatamente desse jeito, chegando lá e pedindo na cara de pau pro meu pai mesmo, né? Mas para falar a verdade, meu pai, eu acho que ele ficou muito feliz de me ajudar, meu pai e minha mãe, né? Não posso deixar de falar minha mãe, porque ela sempre foi a minha maior motivadora, assim, né? E motivação também, super inspiradora, minha mãe. Eu acho que eles ficaram felizes que eu estaria mudando para a Suécia, em vez de estar lá longe no Nepal, eu acho que eles ficaram felizes de me ajudar para eu ficar um pouquinho mais perto, Sim. né? Apesar de ser um país frio, eles não gostam muito de vir me visitar eles só me visitam no verão e ainda assim ficam com frio, né? Sim. Mas enfim, é mais perto. E como que foi para você viver aqui na Suécia como estudante? Você pôde trabalhar? Como que você se manteve durante esses... Foram 2 anos, né? O Foram seu 2 anos. mestrado. Isso. Esse aí já foi um pouco complicado. Eu até hoje não entendo como que meu marido aceitou, porque foi bem complicado na questão financeira no início. Eu cheguei aqui primeiro que ele, e eu tentei, eu com visto de estudante, eu poderia trabalhar não um período integral, né? Poderia ser meio período, por exemplo, ou algumas horas. Tá. Mas eu não conseguia achar trabalho aqui muito fácil, porque, primeiro, eu não falo sueco, não falava sueco, e porque tá cheio de outras pessoas jovens suecas que eles podem contratar em vez de me contratar. Então, eu tentei, eu fui na farmácia, deixei currículo na farmácia, no café, no não sei que lá das quantas, e assim, e não vinha, né, um trabalho. Os primeiros 3 meses eu sobrevivi com o dinheiro que eu guardei do Nepal durante 1 ano.
Tá. Um ano de poupança lá, digamos, deu para eu sobreviver aqui durante 3 meses só. A Suécia é E muito isso, caro. pois é. Isso porque minha mãe estava me ajudando inicialmente nos primeiros meses com o aluguel aqui também, porque o aluguel aqui é muito, muito caro, né? Muito, é. Mesmo em Lund, né? Uma cidade universitária, era caro. Mesmo em Lunda. Assim, para quem estava vindo do Nepal ou do Brasil, É. é muito cara, né? E eu Sim. não peguei um quartinho de estudante. Como eu estava vindo com meu marido, eu peguei um quarto, um estúdio, um apartamentinho, estúdio pequeno, mas assim, que pelo menos dava para ficar eu e ele, sem outros estudantes juntos, né? Sim. Então eu não peguei o mais barato de todos também, não. Tá. Mas enfim, aí quando eu tava um dia lá em Lund, aí eu vi um carrinho de café, assim, né? Do lado de fora da sala de aula, tinha um carrinho, tipo um food truck pequenininho, que vendia café e fui comprar um café, mas na época para mim aquilo era caríssimo, então eu não tive condições de comprar o café, mas eu comecei a conversar com a moça, a barista, que estava fazendo o café. Fiquei um pouco amiguinha dela, descobri o nome da empresa, e aí eu pesquisei o nome da empresa online e falei, olha, eu tô precisando de um trabalho, e eu sei que não... eu tô vendo que você tá aqui na Universidade de Lund, e eu queria trabalhar para você e vender café para você, e o meu marido tá vindo e ele também tá procurando um emprego. Aí eles gostaram muito do perfil do meu marido e não ligaram muito pro meu, não. Falaram, então vamos contratar seu marido. E aí contrataram ele. Uau! Uhum. E aí o meu marido falou, olha, Fernanda, você tá bobeando. Você dá aula de balé. Eu sei que vai ser difícil conciliar com os estudos, mas você dá aula de balé e não é tão fácil encontrar pessoas que têm habilidades de bailarina. Então, vamos tentar como professora de balé. Aí lá vai eu de novo, e mando currículo para tudo quanto é escola de balé na região de Lund, né? No estado de Skåne, que é no sul da Suécia. E acabou que uma dessas escolas falou, a gente está pensando mesmo em começar aula de balé, vem cá trabalhar com a gente. Aí eu fui e arranjei trabalho de professora de balé em 2 escolas. Que inspiração você é, Fernanda, porque isso que você está falando é tão importante. Depois eu vou escutar de novo, vou escrever um post sobre tudo isso que você está falando. Porque, gente, isso é proatividade, né? Então a Fernanda não ficou lá olhando no vagas.com lá o que tinha de vaga. Ela criou as próprias vagas. Isso que é incrível. Viu o food truck do café, já ligou pro cara, já escreveu, depois mapeou todas as escolas de balé e não ficou esperando abrir a vaga. Isso é incrível, incrível. Obrigada por você estar compartilhando isso com a gente. É inspirador. Olha, pra te falar a verdade, eu dei aula até de Bollywood, né? Que é aquela dancinha indiana que a gente vê em filme indiano. Até isso eles precisavam e eu precisava de dinheiro. Eu falei, vou dar, pode deixar que eu tenho um pouquinho de experiência, mas eu vou E é dar. super difícil aquela dança. Eu tentei quando eu morei na Índia. Eu não tenho muita coordenação motora, né? Eles iam para um lado, eu ia para o outro. Eu não sou muito boa de dança, não. Dança sem coreografia, eu danço. Agora eu coloco coreografia, eu já me perco. Não, foi super divertido, eu adorei. Então seu marido começou a trabalhar com esse food truck de café e ele podia trabalhar, ele tinha um visto que o permitia trabalhar aqui na Suécia. Olha, a gente olhou isso depois. Quando ele iniciou, a gente nem sabia, mas a gente viu depois que sim, ele podia trabalhar. Então, ele trabalhou isso. Ele veio como meu dependente, digamos, né? Vocês já eram casados, né? Isso, então, a gente já era casado. Então, a Suécia é bem generosa nessa questão de cônjuge, assim, viu, pessoal? Inclusive, quem quiser vir para cá estudar, mesmo que seja um pouco mais velho, dá para vir com a família. Se você tiver filhos menores de 18 anos também, essas crianças nem precisam de aplicar para um visto. Então, nesse sentido, assim, a Suécia é bem generosa. E aí o seu cônjuge pode trabalhar. O que não acontece em todos os países, né? Eu converso muito com um diplomata e muitas vezes a esposa ou o esposo não pode trabalhar em determinados lugares, né? Então fica aquela situação meio chata. Por mais que o Itamaraty pague um adicional para o seu cônjuge, nem todo país deixa o esposo ou a esposa trabalhar, né? Então aqui na Suécia isso não acontece, então é muito bom. É verdade. Assim, é difícil arranjar emprego, mas todo mundo que eu conheço aqui, no início, às vezes demora 1 ou 2 anos, digamos, né? Para arranjar um emprego, mas arranja. Assim, sim. Né? Tem que batalhar, tem que... tem que mandar, tem que mapear, fazer como a Fernanda, uma ligação aqui, desculpa. Isso. Tudo bem. Então você conseguiu o trabalho como professora. Aí você não dançava, você era professora de dança, professora de balé. Isso. Dançava só assim, né? Durante a aula e criando coreografias para os meus alunos, né? Perfeito. E aí, qual que foi o momento que você entrou em contato aí com o doutor Hans Rosling e a Gapmind? Como é que foi essa história? Eu peguei um pouco na live para assistir sua, mas conta pra gente como é que foi.
Olha, para te falar a verdade, não foi diferente das outras coisas que eu te contei até agora, não. Eu já conhecia o professor Hans Rosling de vídeos, né, da internet. Ele Uhum. era um médico que trabalhava com estatísticas, mostrando como, né, como que o mundo mudou. Ele e o filho dele e a nora dele, Ulla e Ana, eles criaram uma ferramenta de visualização de dados com umas bolinhas que se mexem, né? Representando países. E essa ferramenta é muito legal, porque mostra vários indicadores sociais e de saúde global. E ele ficou muito famoso online por causa de uma TED Talk dele e por causa de vários vídeos que eles criavam, que há 10, 15 anos atrás eram coisas muito inovadoras, né? Uhum. Essa ferramenta, pelo menos, de visualização. E aí eu já conheci alguns vídeos dele, e eu lembro que uma vez, numa noite, eu estava lá no Nepal assistindo um desses vídeos, e eu assistia só por hobby mesmo, porque eu gostava, né? A nerd aqui gosta de ficar vendo vídeos sobre estatística, né? Aí eu, eu falei, nossa, esse cara é fenomenal, eu quero trabalhar com ele. Aí eu fui pesquisei qual que é o nome dele, onde que ele trabalha, aí eu fui e falei, percebi, olha, é na Suécia, em Estocolmo, eu tô indo para a Suécia estudar. Estocolmo é outra cidade, mas enfim, né? Vamos ver o que que dá. Ah, então isso você já o conheceu antes de vir para a Suécia? Você já Isso. Eu já o conheci assim, né? Eu conheci já tinha online, né? visto vídeos dele, Viu, né? viu o vídeo. E já pesquisei, já vi onde que é, né? A fundação Gapminder. Já tinha ido no Google Maps tentar achar onde em Estocolmo que era. Já dei uma fuçada básica, né? Uhum. Aí, quando eu cheguei aqui, perdão, já estava fazendo mestrado. O mestrado, uma das matérias obrigatórias é um estágio. E a Ai, gente é que tem que ir atrás do estágio. A universidade não te ajuda a arranjar um estágio. É assim, é obrigatório, mas vai lá e arranja. não. Então, pois é. E na área, ainda por cima, né? Eles ainda querem que Nossa. seja na área. E Então, isso é obrigatório, né? Porque conta os créditos, né? Quer dizer, se você exato. não fizer o estágio, você não vai ter o crédito, você não vai se formar. Então, realmente se vira Aí, dos 30. pois é, se você não conseguir um estágio, você pode fazer alguns cursos que para você conseguir os Ah, créditos. tá. Tem essa Mas opção. tem essa opção. Mas não é o que normalmente os alunos querem, né? A gente quer o Não. estágio, né? Sim. Aí o que eu fiz? Eu fui escrever na cara e na coragem, como das outras vezes. Olha, Fundação Gapminder, eu gosto muito do trabalho de vocês. Acho o Hans fenomenal. Ele que me fez entender finalmente como que os países mudaram nos últimos 50 anos. E eu gostaria muito de trabalhar com isso. Eu já trabalhei com seus vídeos dando aula de inglês e eu usava para mostrar como que é interessante, além de descrever, às vezes é importante usar imagens ou visualizações. Meus alunos gostavam muito, tá vendo? Eu falei um pouquinho da minha experiência nesse e-mail Isso para como eles. professora no Nepal. No Você... Nepal, eu usei o vídeo dele algumas vezes para mostrar como que, se você descrever, escrevendo, né, é interessante, mas às vezes você usar visualizações ou imagens, você transmite a comunicação mais rápido. Então, tem vezes Perfeito. que isso vale muito a pena. E Ainda eu mais usei. estatística, né? Que normalmente as pessoas até começam a ver número, não, desiste. Aí quando você Exatamente. mostra a estatística de uma outra forma, se torna mais interessante e mais compreensível também, né? Para quem. Exatamente, exatamente. Eu estava dando aula de inglês corporativo para alunos do setor de turismo, né? Então eu tentei mostrar como é que fala? No contexto deles, o que eles podem fazer com visualizações. Não precisa ser necessariamente em estatística. E eles adoraram, né? E aprenderam um pouco de como fazer apresentações orais também, né? Ao ver esse vídeo. Perfeito. Então, eu escrevi esse e-mail para a Fundação Gapminder e falei, olha, eu quero trabalhar com vocês. Isso é o que eu acho que eu posso ajudar. Posso fazer isso, eu posso fazer tradução, eu posso fazer checar se os seus serviços são bons ou não, achar falhas, posso ajudar com vídeos. E eles escreveram de volta para mim falando, nossa, que legal, você sabe fazer programação? Você sabe escrever código? E eu, não, eu não sou programadora. Aí eu já achei que eles nem iam querer, né? Uhum. Aí ele me respondeu de volta, que é o Ulla Rosling, que é o filho do Hans Rosling, né? Me respondeu e falou, tudo bem, vamos fazer esse teste aqui, vamos ver o que que dá. Se você vai precisar de 4 horinhas vagas aí, mais ou menos, para fazer esse teste, toma aqui essas estatísticas, cria um gráfico igual esse que a gente usa aqui, né? Um bubble graph. Aí eu,
tá bom. Então, assim, foram instruções mínimas. Ele me mandou 3 planilhinhas com umas estatísticazinhas lá, estatísticas que eu me lembro era da Índia. E eu não sabia o que fazer, então eu comecei a pesquisar no Google. Como é que eu faço? Crio esse gráfico. O que é que eu faço? Como que eu mudo? A planilha do Excel estava assim, né? Os dados vieram nas colunas. Mas para criar esse gráfico, eu precisava de colocá-lo em linhas. E eu não sabia fazer isso. Então eu tive que pesquisar. Como é que faz isso? E assim, eu tava morrendo de medo de não dar nada, mas acabou que eu criei o tal do gráfico, mandei para ele e ele falou: Nossa, você conseguiu criar com instruções mínimas. Assim, demorou, mas você conseguiu. Então, legal, vem cá, vem para Estocolmo então. E eu te falo, e a gente vê se você quer trabalhar com isso. Você ia fazer o estágio, ou esse já seria um trabalho. Seria um estágio mesmo, um estágio. Aí eu fiz essa entrevista com ele, vim para Estocolmo, né, para começar a trabalhar nessa parte, nesse estágio em que eu inicialmente era um trabalho muito chato, que era procurar bases de dados online que tinham estatísticas, indicadores subnacionais, o que significa que é indicadores sobre os estados e municípios dos países. E aí eu simplesmente colocava isso tudo numa planilha de Excel só para fazer uma análise geral do que existe e o que não existe online. Então, assim, era um trabalho bem chato ficar mexendo com o Excel, né, digamos. E como que você consegue esses dados? São todos os países que têm esses dados disponíveis online? Não. Ainda mais quando eu comecei há 7 anos atrás, de jeito nenhum. Por isso que eles precisavam de colocar alguém procurando esse tipo de dado, porque não é fácil de achar e as bases de dados mais reconhecidas e tudo dão as estatísticas nacionais, mas aquelas de estados e municípios é mais difícil de achar. Então, o que eu estava fazendo era um apanhado do que existe, né? Do que a gente consegue achar. E, interessante. Pois é, assim, era um trabalho meio chato, mas eu continuei firme e devagarinho eu fui ganhando funções novas, fui aprendendo a fazer coisas novas, fui aprendendo a ficar melhor no Excel, fui aprendendo a editar um pouquinho vídeos e fotos e por aí vai. Devagarinho eu fui aprendendo mais coisas e mudando de funções, até que de um estágio mudou para um trabalho, eles me contrataram. Depois que o meu visto de estudante venceu, eles me deram um visto de trabalho. Olha. E por aí fiquei. E essa vaga de estágio, me desculpa te interromper, ela nem existia, né? Foi de novo a Fernanda que encontrou. E eu achei fantástico, não só a sua proatividade, mas pelo que eu entendi mesmo do seu e-mail, não foi só assim, oi, tem um emprego para mim? É tipo assim, oi, eu posso fazer isso, isso, isso e aquilo. Você já se apresentou dizendo o que você bring to the table, né? O que você traz para a mesa. Então não foi muito aquele e-mail meio vago, oi, será que teria alguma, né? Você já disse assim, olha, eu sou a Fernanda, eu conheço o trabalho de vocês, conheço o trabalo de vocês há anos, antes mesmo de vir para a Suécia. Isso. Acredito, conhecendo o trabalho de vocês e me conhecendo, eu consigo fazer isso por vocês. E isso é muito fantástico, Fernanda, muito fantástico mesmo. Legal, foi exatamente isso que eu fiz, exatamente. Então você fez esse estágio que foi o quê? Foram 6 meses, 4 meses? O estágio de estágio. Foram 6 meses e depois disso eu continuei trabalhando lá, mas aí já virou trabalho mesmo. Eu ainda tinha visto de estudante, mas eu já era contratada já tinha um contrato de trabalho mesmo. Então eu continuei. Aí também vem outra questão que pega muito, né? Eu acho que o brasileiro é acostumado com isso, mas os europeus não são. Eu continuei trabalhando período integral na Gapminder. E eu ainda tinha os estudos na Universidade de Lund. Eu ainda estava escrevendo a dissertação de mestrado. Eu tinha que viajar para Lund todo mês para poder fazer a minha reunião com o meu coordenador, né? Para poder escrever a minha dissertação. E eu fiz assim mesmo, eu continuei fazendo os dois. Tem muita gente atualmente que critica, né? Nossa, mas eu estou fazendo a dissertação, não vou ter tempo para trabalhar, blá, blá, blá. Cada um tem a sua realidade, cada um sabe o que está fazendo. Eu tentei encaixar os dois e consegui. Então, se você consegue, não tenha medo, tente. Não, e realmente isso é uma coisa assim que surpreende muitos europeus. Eu me lembro quando eu comecei a minha história com a Suécia, né? Eu era estagiária no Expo Trodet, que hoje é o Business Sweden, que é o Conselho de Comércio Exterior da Suécia. E a estágio no Brasil é aquela coisa, é o dia inteiro, né? Trabalha lá igual todo mundo, das 8 às 5 e tal.
E aí eu estudava à noite. E eu lembro que uma vez eu recebi alguns suecos, e nós fomos viajar o dia todo, assim, fomos para Campinas, São José dos Campos. Ele trabalhava com alguma coisa de avião, nem me lembro mais. E aí eu pedi para o motorista me deixar na universidade. Ele, como assim, universidade? Você já não é formado? Eu falei, não, eu acordei 5 horas da manhã para estar às 8 no escritório, porque eu morava longe pra caramba. E agora eu vou estudar até 10 e meia da noite. Ele ficou, meu Deus, assim, você via que o cara já era branco de branco, ele ficou transparente, porque para eles, poxa, a menina trabalhou o dia inteiro, a gente foi para Campinas, para São José, tipo, aquela coisa. E eu ainda ia para a faculdade, ainda tinha prova e no dia seguinte eu tinha que trabalhar de novo. Nossa. Então, assim, isso que é muito legal, a gente também de alguma forma trazer, né, essa nossa resiliência, essa nossa flexibilidade, que a gente está fazendo mil coisas, a gente consegue dar conta de muita coisa, né? Porque às vezes a gente sempre fala, ai, mas eu não sou como um europeu, eu não consigo, não estou no mesmo nível, mas a gente tem tantas outras habilidades e competências que de repente faltam aqui. Com certeza. Né? Então é muito legal. A sua tese foi sobre o Gapminder ou a sua dissertação foi sobre qualquer outro tema? A minha dissertação foi muito legal. Foi sobre o Gapminder, assim, eu peguei uma estatística da Gapminder, que era o número de filhos, né, por mulher, que é a taxa de fertilidade, digamos, né? Mas na Gapminder a gente tenta não usar esses nomes técnicos, taxa de fertilidade ou de fecundidade, né? A gente chama de número de filhos por mulher, digamos. Tá. E aí, na Gapminder a gente trabalha muito a parte, como é que fala? Esse indicador na parte quantitativa. E eu queria fazer um estudo qualitativo disso. Então, eu estudei quais são os motivos, digamos, né? Que levam as mulheres, as motivações que levam as mulheres a ter filhos, para ver se eu consigo achar um fator comum, né? Nessa motivação para se ter filhos. Então, eu fiz entrevistas com 12 mulheres. Na verdade, foram 10 mulheres e 2 homens no Brasil. Então, tá aí, ó. Eu viajei para o Brasil só para fazer as entrevistas que eu tinha que fazer para a minha dissertação. Eu peguei férias na Gapminder. Durante as férias, eu viajei para o Brasil para fazer as entrevistas, para entender o contexto de quando você teve filho, porque, como que estava a sua vida, se você decidiu ter filho nessa época, o que passava na sua cabeça, etc. Fiz um compilado dessas motivações e acabei chegando a 3 motivos principais, que foi isso que eu expliquei com embasamento teórico, né, acadêmico, a motivação, né, para se ter filhos. Então, eu queria trabalhar isso, eu queria pegar um indicador que é muito trabalhado na parte quantitativa e queria trabalhar ele de uma forma qualitativa. Uau. É muito legal. Só respondendo um pouco, né, a minha própria pergunta da minha dissertação de mestrado. Vou tentar lembrar, mas era primeiro uma questão de identidade. Pelo menos a maioria das mulheres que eu entrevistei falavam que queriam, para se sentir mulheres completas, elas queriam ter filhos. Não estou dizendo que toda mulher tem que ter filho para se sentir completa, viu? De jeito nenhum. Só estou dizendo que aquelas que eu entrevistei colocaram identidade como um dos fatores. Uau! E aí eu já não me lembro mais dos outros fatores. Esse foi o que me marcou mais, assim. Eu não vou me lembrar. Como se para se sentir mulher, elas achavam que para ser uma mulher completa, elas tinham de ser mães. Exatamente. Não tinha nada sobre a sociedade, porque no Brasil, às vezes eu tenho a impressão, porque eu casei agora em maio, né? Aí, tipo assim, eu casei hoje, aí amanhã já tem gente, mas vai ter filho? Aquela coisa. Calma, gente. Porque não sei se tem essa coisa da pressão da sociedade, muitas vezes também, né? Não sei se esse era um fator que você encontrou na sua pesquisa, mas é uma coisa que eu sinto. Eu trabalhei essa questão no fator cultural, sim. Eu acho que não foi um dos pilares mesmo. Pelo menos das pessoas que eu estudei, que eu entrevistei. Mas foi definitivamente um fator cultural naquele que fez com que elas pensassem que, então eu vou ter que ter filhos. Quando que vai ser, sabe? Realmente, claro que isso foi tratado, né? Não tem jeito de não falar disso, das expectativas, né, da família e da sociedade. Sim. Nossa, e uma dissertação de mestrado não é fácil, né? Eu fiz a minha aqui também, os suecos são muito metódicos, essa coisa da data, né? Dos dados estatísticos, e se você fez entrevista, assim como eu também fiz as minhas entrevistas na Índia e no Brasil, depois você tem que transcrever tudo que foi dito e traduzir para o inglês, porque, bom, no caso da Índia, eu já fiz as entrevistas em inglês, mas depois eu fiz 2 entrevistas no Brasil, que eu gravei, né, em português, e depois eu tive que transcrever em português e traduzir para o inglês para poder mostrar tudo isso para a universidade. Então, quando você faz ainda com entrevista,
pesquisa qualitativa é realmente assim, tudo é muito estruturado, né? Bom, não sei, É, imagino que talvez no mestrado no Brasil seja também da mesma forma, mas a pesquisa, ela é, e você tem que ter pelo menos uma base teórica, né? Uma isso. teoria para explicar aquele fenômeno, então você tem que explicar a teoria e depois como que essa teoria explica esse fenômeno, não é? Isso. Olha, eu adoro isso, né? Eu acho fascinante fazer esse tipo de estudo qualitativo. Então, você está falando como se fosse um processo, blá, 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 longo e difícil. Realmente é um processo longo e difícil, mas eu adoro. Eu faria de novo facinho. Inclusive, já, isso não estava no meu contexto aqui de pergunta, mas você tem vontade de fazer um doutorado, Fernanda? Eu tenho vontade de fazer um doutorado e tenho vontade de fazer mais uns 50 mestrados, porque eu tenho tanto interesse, você não imagina. O doutorado eu já até tentei. Eu fiz a inscrição para o doutorado na Universidade de Estocolmo em demografia. Uhum. Eles não me aceitaram justamente porque eu queria fazer um estudo qualitativo e a vaga que eles tinham era para estudo quantitativo Tá. da população nórdica. E não era isso que eu queria estudo qualitativo da população de vários outros lugares que eu coloquei, né, na minha apresentação lá, no meu projeto. Então acabou que eu não passei, mas eu ainda não desisti, não. Acho que eu ainda vou tentar isso. Mas eu tenho tanto interesse de várias outras áreas que eu ainda estou pensando, será que eu faço um mestrado em demografia? Será que eu faço um mestrado em supply chain? Que eu estou aprendendo muito agora sobre supply chain, né? Em relação a produtos médicos em países de renda mais baixa. Então, assim, me falta tempo para ir atrás de tudo aquilo que eu gosto. Nossa, você é bem, eu acho bastante típico assim das pessoas que estudam relações internacionais. Normalmente são pessoas assim extremamente curiosas, mas não aquela curiosidade feia de querer saber da vida dos outros, mas pessoas curiosas do mundo mesmo, né? O internacionalista em geral tem diversos interesses, né, pelo mundo, por idiomas, por diversas matérias. Então eu super me identifico com o que você está falando. Mas agora, se você puder explicar o Dollar Street, que eu achei esse o Dollar Street, desculpa, eu até coloquei ele como projeto, mas não é um projeto, é um programa. O que é o Dollar Street? Conta pra gente que você Tá, chefia. Hoje você é chefe do Dollar Street, né? No isso. Gapminder. Isso, da parte de conteúdo, exatamente, do Dollar Tá. Street. É assim. Então, a Gapminder é uma. Eu vou explicar o background só para você entender, né? Perdão. Dá um pouquinho da história para você entender o que é o Dollar Street. Vamos fazer tudo em português, né? A Rua do Sim. Dólar. A A ferramenta, Rua a do Rua Dólar. do Dólar. Isso. Ainda não é Rua do Real, não. Vamos chamar de Rua do Dólar e eu vou explicar por quê. Vamos lá. A Gapminder trabalha com criando recursos ou ferramentas educacionais, material escolar, para mostrar fatos sobre o mundo. Então, a gente pega estatísticas, evidências estatísticas de bases de dados bem conceituadas, que são aceitas, né, mundialmente, e colocamos isso em materiais que são mais fáceis de entender, para você não ter que ficar lá atrás de cada indicador social no Google tentando entender o que cada um deles significa. A gente já mastiga isso e coloca isso mais fácil para você. Para quê? Para que você possa ter uma visão de mundo baseada em fatos. A ideia é acabar com esses preconceitos sobre outras culturas ou esses conceitos que a gente tem, essa visão de mundo velha que a gente tem de que existe país de terceiro mundo ou coisa do tipo. A gente odeia a expressão país de terceiro mundo. O que é um país de terceiro mundo? Já não existe mais essa classificação. A classificação que a gente, que o Banco Mundial aqui usa agora é país de renda alta, país de renda média. E dentro do país de renda média ainda tem o alto e o baixo, né? E os países de renda baixa. E países de renda baixa, ainda por cima, são países que estão mudando. O Nepal, por exemplo, era um país de renda baixa e agora já está no outro nível, já é um país de renda média. Baixa média, mas é média. Então, o mundo está mudando e a gente não tá conseguindo sabe, continuar entendendo como que o mundo, como que as coisas são de verdade. A gente tem aquela visão antiga. Então, o que a Gapminder faz é, toma aqui os fatos. A gente está mastigando aqui para você, é desse jeito, então vamos entender como que o mundo realmente é, para que a gente tome decisões melhores. Ótimo. E aí, só que a gente ainda lida muito com números e estatísticas, e bolinhas, e gráficos, e linhas. E ainda tem muita gente que tem dificuldade de entender gráficos. Apesar da gente fazer uns gráficos muito fáceis e colocar o professor Hans Rosling lá explicando como é que é, e o Hans era uma gracinha, né? Ele explicava, ele era fofinho, ele era engraçado. Engraçado.
Então, ainda assim, tem gente que acha que isso é coisa de nerd. Então, a Ana, né, que é a nora dele, e ela, por exemplo, achava que tinha um pouco de dificuldade para entender esses indicadores, ela falou, então vamos tentar ver como que é isso na vida real, como que a gente pode ver como que as pessoas vivem nesses indicadores. Se você me falar que tem, digamos, 1 bilhão de pessoas no mundo que vivem em pobreza extrema, como que essas pessoas vivem? Como que é o banheiro delas? Vocês estão me falando que eles não têm água encanada. Como que é a água deles, então? Aí ela foi e falou, ela tinha um sonho de ir visitar várias casas no mundo e tirar fotos e vídeos para mostrar como que esses estilos diferentes de vida, como que são. Então, ela iniciou esse projeto chamado Dollar Street, a Rua do Dólar, para mostrar como que as pessoas vivem no mundo. À medida que o projeto foi se desenvolvendo, foi sendo experimentado, a gente foi entendendo, ela foi entendendo, o Ula e a gente em geral, né, que mexia com o projeto, que o estilo de vida das pessoas está muito, muito ligado à renda, aquilo que a pessoa ganha ou consome, né? E não está muito ligado à cultura ou aonde ela vive. Então, ao analisar as fotos e os vídeos que a gente coletou, né, para a Rua do Dólar, a gente foi entendendo que o que mais faz diferença na sua vida, no que você vive, é realmente a sua renda. O jeito que você vive na Suécia, nessa renda agora, é muito parecido com alguém que vive, digamos, no Quênia ou na Índia, se a pessoa estiver no mesmo nível de renda seu. Então, se você é uma pessoa que está assistindo a gente agora, no Brasil, que se acha classe média, como a pessoa classe média vive nos Estados Unidos, é muito, nesse mesmo nível de renda, é muito parecido com o estilo que você vive. Não é tão diferente assim só porque essa pessoa está nos Estados Unidos. E o mesmo vale para a África. Se você for pensar em Malawi, por exemplo, nossa, o Malawi é um país pobre, todo mundo lá é pobre. Não é bem assim. Lá tem pessoas que estão no mesmo nível de renda que você e estão vivendo de forma muito parecida com a sua. Exatamente. Então, a Rua do Dólar é uma ferramenta, né? Não é mais um projeto, porque é contínuo, não tem um início e um fim. É uma ferramenta educacional em que a gente mostra com fotos e vídeos como as pessoas vivem no mundo todo. A ideia é assim, os mais pobres vivem à esquerda, eu estou fazendo o contrário aqui, você está vendo a esquerda aí? Para mim tá direito, mas sim. Então, vamos lá. Então, os mais pobres vivem à esquerda. Isso. E aí a maioria isso são as pessoas em extrema pobreza, vivem à esquerda da rua, isso daqui é uma rua, tá? A maioria das pessoas, realmente, baseado em evidências estatísticas, moram no meio e as pessoas mais ricas moram aqui à direita. Então a gente pergunta, onde você acha que você mora? Mais perto dos pobres, mais perto dos ricos ou no meio? A maioria das pessoas se coloca no meio. Sendo que a maioria das pessoas com quem eu converso e etc., né, que fazem parte do meu meio, os estudantes, etc., a maioria das pessoas está mais perto dos ricos aqui, né? A maioria das pessoas que estão vendo Dollar Street nesse momento moram muito mais perto do nível 4, que é o nível mais rico, do que realmente no meio. O que a gente chama no Brasil de classe média é muito mais próximo do nível rico do que do nível pobre. Olha, e é isso que o Dollar Street está trazendo. Está trazendo essa nova visão de mundo para você entender realmente as diferenças sociais, não só a desigualdade social, mas como que você está mais próximo de um ou de outro. E o tanto de gente no mundo que vive dessa maneira. É isso que a gente mostra no Dollar Street. É muito legal porque é uma base de dados de fotos, né? Temos fotos e vídeos, mas e a gente não encontrou isso em outros lugares da internet. O que o Dollar Street mostra? Mostra coisas dentro da sua casa. A sua cama, o seu sofá, a sua mesa, sei lá. A escova de dente. Eu adorei. Eu assisti o seu TED e eu adorei quando vocês mostram a escova de dente, né? Isso, tipo, vai desde a escova de dente elétrica, sei lá, de alguém na Suécia, nos Estados Unidos, até uma senhora, eu não me lembro o que país que ela é, mas que ela escova o dente com o dedo e que a pasta de dente dela, tipo, é o concreto que sai da parede, né? Ela molha o dedo e ela esfrega na parede e limpa. Gente, fantástico. Aí você mostra assim, a escova de dente da Joana, elétrica, ela toda bonitinha, Philips, e depois da, sei lá, o nome dela, Maria, não sei, aí o dedo. Então, exatamente. Achei muito interessante. Esse caso que você está mostrando é muito legal porque a gente mostrou os extremos, né? Mas a gente tem que lembrar que isso é o extremo, que a maioria das pessoas no mundo está, na verdade, ali no meio. Com a escova de dente de plástico, que a maioria... Exatamente. Escova de dente de plástico, mas também é uma escova de dente para cada pessoa. Porque nas
famílias mais pobrezonas mesmo, naquelas que mal têm escova de dente, às vezes tem uma escova de dente que você compartilha, né, com a família, que não é tão legal. Mas isso é um extremo. Vamos lembrar disso. A maioria das pessoas do mundo tem escova de dente de plástico e a sua própria escova de dente. Perfeito. Nossa, tem vários exemplos. Depois eu posso colocar para o pessoal ver o seu TED em inglês, assim, mas mostra muito como que o pessoal, onde o pessoal guarda o sal, por exemplo, ou mesmo assim os talheres, né? Que não tem muita diferença, assim, tudo bem, da gente que tá lá no extremo, de repente tem talher de prata, mas em geral, tipo, é aquele garfo mesmo com um negócio de plástico na ponta, né? Não Isso. muda muito. Ou de assim, madeirinha, né? ou de madeirinha. E isso é muito legal, sabe, Fernanda? Porque eu também, assim como você, né? Eu morei no Quênia. E mesmo assim, pessoas assim... o que eu acho que a gente pensa, né? Sueco, realmente, normalmente, europeu, sueco, tem um nível cultural mais alto, são pessoas bem informadas. Mas tem muita gente ignorante, porque pessoas que chegaram, suecos que chegavam no Brasil, iam, sei lá, num restaurante em São Paulo, falava, nossa, mas esse restaurante aqui tá nível Europa, vocês têm esse tipo de restaurante aqui, vocês têm que ficam assim admirados, vão para o Quênia e vê que tem coisas, né, muito boas também na Europa e ficam pensando, nossa, mas aqui é África, como é que eles têm condições? Então tem muita gente que acha assim, vai morar no Quênia, nossa, vai ter que dormir no chão, não tem eletricidade. Tem muita gente que é bem ignorante em relação ao mundo, né? Pois é, exatamente, exatamente. Exatamente esse tipo de visão de mundo, assim, bem com esses preconceitos que a gente está tentando quebrar com o Dollar Street. Exatamente. Com a Rua do Dólar. Com a Rua do Dólar. E a Rua do Dólar está traduzido para português. Então, quem quiser entrar lá no Dollar Street, tem português do Brasil, português de Portugal e várias outras línguas. Então, você vai poder usar facilmente, mostrar para alunos e etc. em português. Perfeito. Então, é no Dollar Street, aí lá tem uma opção em português. Isso, dollarstreet.org. Olha, muito bom. Inclusive, quem estiver nos assistindo, sei que tem muito internacionalista que trabalha com, assim como você, assim como eu já trabalhou como professor de idiomas, né? Eu acho super legal usar. Eu sempre tentava trazer isso também, assim como você, né? A gente vai falar, vai dar aula de idiomas, mas trazer sempre assim, alguma outra curiosidade, usar ferramentas assim que saem daquele livro, né? Do inglês, mostrar outras visões. Principalmente você que é internacionalista, você sempre pode dar o seu toque aí na sua aula de inglês ou de francês ou se você ajuda a estudantes, é sempre você usar essas ferramentas, porque você vai estar trazendo informação para os seus alunos, não só do idioma, mas de mundo, né? Verdade, exatamente. E eu entendi que o Gapminder tem muito material para professores. Então, quem estiver nos assistindo que ou é professor ou conhece professores, entrem lá no site, tem muita informação. E agora eu nem sabia que existe em português também. Eu vi muito material para professor em inglês, mas a Fernanda está dizendo que pelo menos o Dollar Street tem em português também, né? E não é só para professor, não. Pode entrar no nosso site que tem coisas muito legais sobre os objetivos de sustentabilidade do milênio, os SDGs, né? Tem muito material muito legal, até só de curiosidade mesmo. Tem um quiz que a gente acabou de lançar, que é muito legal, só para você aprender mais. Dá uma olhada, assim, que o site é muito, muito bacana. É meio que um joguinho, assim, sabe? Esse novo quiz. É bem legal. E o livro, né, do próprio Hans Rosling, que é o fundador da Gapminder, que faleceu. Ele faleceu em 2017 ou foi 2016? 2017. 2017. Foi. Na época eu trabalhava como, como é que fala? Assistente dele. Eu o ajudava com a logística das palestras dele, marcava voos, marcava hotel. Então, assim, era um trabalho bem secretarial, assim, digamos, né? Mas era muito legal, porque eu convivia muito com ele, então eu cheguei a aprender muito com ele. Mas ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas e aí veio a falecer em 2017, em fevereiro. E aí nós continuamos o trabalho na Gapminder, né? Que já estava planejado. E aí eu acabei mudando de posição e foi quando o Hans faleceu, então eu não tinha mais a necessidade da minha ajuda para ajudá-lo com as palestras. Foi aí que eu comecei a trabalhar mais diretamente com Dollar Street.
E Muito aí, legal. E até agora que você me falou isso, me veio agora aqui na mente. As pessoas que estão acompanhando nas lives, vocês assistiram a da Gabriele, que é a minha amiga que trabalha lá na ONU Mulheres, na sede da ONU Mulheres em Nova York, e a Vanessa, que é uma brasileira que trabalha numa organização internacional aqui na Suécia. E agora a Fernanda falando, pessoal, que a gente às vezes começa, tem que meio que fazer um pouco de tudo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu não estudei para fazer isso. Ah, não, estou sendo paga para fazer isso. Então, isso só depois contra você, né? Então, a Vanessa, por exemplo, que eu entrevistei na semana passada, ela nem era da área de comunicação, mas começou trabalhando com mídia social, com comunicação, e agora ela está na área que ela sempre quis, que é projetos, né? Ela queria trabalhar em projetos. A Gabriele também é economista, trabalha com estatística, mas teve que ir fazendo design no Canvas para o Facebook da ONU Mulheres, porque ela tinha experiência disso em Brasília, quando nós trabalhávamos juntas, né? Eu era assistente de comunicação e ela tipo, era estagiária que me ajudava com design, ela aprendeu isso e levou para Nova legal. York. Ela nem era da área de comunicação, mas tipo, ai, gente, alguém precisa fazer um design aí no Canvas. Ah, eu consigo. Então, essa coisa de você ter múltiplos talentos e proatividade e não ficar tipo, ah, não, isso aqui é chato, isso aqui eu não quero fazer. É muito assim de atitude também o mercado Com de trabalho, certeza. sabe, gente? Muito mais do que o seu diploma e não sei o quê. É muito assim, a sua atitude perante a vida, né, Fernanda, mesmo? Não ser Com uma toda pessoa assim certeza. mimada, tipo, ah, isso eu não faço, isso eu não quero. Se mostrar útil, porque até como a Vanessa contou na semana passada, era ela e um outro estagiário nessa organização internacional aqui em Estocolmo, e o outro estagiário, ela mesma disse que tinha muito mais qualificação, experiência do que ela, mas ela era mais útil para a organização. Então, para eles, assim, dane-se que o outro tinha um diploma melhor, sei lá o quê, Exatamente. ela resolvia as dores da empresa, ela resolvia os problemas que a organização Olha, não tinha. e para te falar a verdade, foi exatamente isso que fez com que eu continuasse com o meu trabalho, com que eles não me despedissem da Gapminder nos momentos em que a gente teve dificuldade econômica, financeira, né? Porque teve várias vezes, claro, é uma fundação sem fins lucrativos, e a gente vive, né, de doadores, né, que dão, financiam nossos projetos. Então, assim, teve várias vezes que, sem dúvida, a gente já teve algumas dificuldades financeiras e, normalmente, os primeiros a serem mandados embora são os estagiários ou aqueles que não têm a qualificação técnica, né? Mas eu sempre estive lá fazendo aquilo, um pouquinho de tudo e resolvendo os problemas, e nunca falei não para o que tinha que ser feito. Teve um caso parecidíssimo comigo, em que o produtor de mídias falou, eu não tenho tempo para isso. Aí eu falei, tá, pode deixar. Eu não tenho tempo não, mas eu vou dar um jeito. E eu acabei dando um jeito de resolver o problema lá da base de dados, de organizar as fotos. E foi o que eu fiz. E com isso eu fui pegando essas tarefazinhas que ninguém queria fazer, digamos, e me tornando útil. E é assim que eu continuei. Foi assim que o meu estágio se tornou um trabalho. E por isso que eu tô lá até hoje. Então, isso que eu tô falando, para mim, é muito importante também. É não ter, né, não ficar sempre nesse salto alto, achando que, nossa, isso não é para mim. Faz aí a processo, com o tempo você não vai precisar mais fazer. É verdade. Muito interessante. Aí, só para finalizar, Fernanda, se você pudesse deixar uma mensagem, assim, eu sempre peço para as pessoas, para os meus entrevistados, deixar uma mensagem assim de motivação, somente para esses jovens, né, que têm esse sonho de ter alguma experiência internacional, nem que tenha experiência internacional, volte a trabalhar no Brasil, porque dá para ter uma carreira internacional de dentro do Brasil, é isso que eu Com sempre falo, certeza. ainda mais nesse mundo pós-pandêmico, com Zoom e tudo mais, você pode estar trabalhando com o mundo da sua cidade, né? Mesmo que você não venha de uma cidade grande, que você de repente não possa ir para uma capital no seu estado. Hoje em dia, de agora em diante, né, essa internet vai realmente quebrar todas as fronteiras. Então, qual que seria a sua grande mensagem assim de motivação e Ó, final? olha, eu vou aproveitar para tratar dessa motivação, falando um pouquinho mais de uma coisa que a gente não falou, que a gente queria conversar e não falamos, que foi do meu trabalho voluntário no Nepal. Meu Deus, é verdade. Né? Acabou que não deu tempo, a gente está É. conversando muito. Mas tudo bem. Como eu falei rapidinho com você aqui agora, que eu não que a faculdade e que a universidade não me deram habilidades específicas, né, digamos, para o mercado de trabalho. Que eu fui atrás disso de outras maneiras. Como que eu fui atrás disso? Além do estágio, eu fui atrás disso através de trabalho voluntário, que eu consegui da mesma maneira que os outros. Escrevi para uma organização que eu achava legal, que tinha um projeto, ou que queria iniciar um projeto que eu achava legal, e falava, olha, eu posso te ajudar nisso. Eu nunca escrevi um projeto social, nunca pedi uma grant, não, mas eu vou aprender. Cheguei lá,
aprendi, escrevi, fui na cara e na coragem e fui aprendendo. Então, a minha dica é, procura esses, como é que fala? Não, você não precisa apenas de qualificação acadêmica para conseguir criar essa carreira ou criar essas oportunidades, né, de trabalho internacional ou trabalho de impacto no Brasil também. Procura aquilo que existe já dentro da sua comunidade e com o tempo você vai ganhando experiência e vai construindo, né, atividades novas. Você já pensou em falar com vereadores da sua cidade para saber quais são os projetos deles? Poxa, trabalhar com um projeto social que os vereadores não têm tempo de implementar, por exemplo, é uma coisa muito interessante. Você ganha muita experiência com isso. Não quer trabalhar com política? Tudo bem. Escreve para as empresas grandes aí da sua cidade, vê que eles trabalham na questão de corporatividade social. Nossa Senhora, não é essa palavra? Responsabilidade corporativa. Responsabilidade, isso, exatamente. Porque toda empresa, né, e hoje em dia mais e mais eles precisam, né, eles têm esse tipo de projeto. Algumas é mais assim, greenwashing, né, tipo assim, faz porque, mas tem muita empresa séria também. Exatamente. E essas empresas mais sérias, às vezes precisam de trabalho voluntário. Tenta, ou às vezes não é voluntário, às vezes você vai ser pago um pouquinho ali. Mas o que eu falei assim, esteja aberto a tentar coisas novas para você ganhar habilidades novas daquelas que você ainda não tinha imaginado, sabe? Tenta mesmo, tem um projeto, precisa de carregar a caixa, carrega a caixa. Precisa escrever uma proposta, escreve a proposta, sabe? Talvez alguém venha e mude ela toda, mas vai te ajudar, você vai começar a aprender. Então, eu acho que é isso, é botar a cara a tapa, sabe? Vai tentando várias coisas, escreve para todo mundo que você puder e vai tentando, que é assim que pelo menos para mim, foi indo assim, né? E o seu projeto no Nepal, antes de você ir, se você puder nos contar rapidinho? Claro, claro. Quando eu estava morando em Lund, estudando na Universidade de Lund, eu descobri que lá tinha uma organização que trabalha com projetos de sustentabilidade e de empoderamento para jovens. Tinha um projeto lá no Nepal, e eu vi a bandeirinha do Nepal e fiquei, que legal, estou acabando de vir do Nepal, o que é esse projeto? Em que eu posso ajudar? Aí eu descobri que eles estavam tentando abrir um centro de recursos para jovens no Nepal. Um grupo de jovens, digamos, que dá certos recursos de graça, gratuitamente para os jovens. Esses recursos são mentores, né? São guias, pessoas que te ajudam nos estudos ou na carreira, ou apoio psicológico, ou apoio até na área da saúde mesmo. Então, tinha esse projeto entravancado lá, todo mundo queria que saísse do papel, ninguém sabia o que fazer. Um dia eu cansei e falei, você quer saber? Temos que escrever essa proposta? Vamos sentar e escrever essa proposta. Dividimos as perguntas que tinham que ser respondidas no nosso grupo, escrevemos essa proposta e mandamos para um dos doadores, que é uma organização sueca que chama Forum Civ, e acabou que a gente conseguiu dinheiro. De repente, eu estou com um bando de dinheiro em coroas suecas na nossa conta. Eu tenho que lidar com isso, eu sou responsável por isso. E eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Mas eu que escrevi a proposta, agora vamos dar um jeito de implementar isso. Aí a gente mandou esses fundos para a nossa organização parceira lá no Nepal. E eles iniciaram esse centro de recursos para jovens. Muito legal o projeto. Eu tenho muita vontade de fazer isso no Brasil também, mas assim, falta tempo, mas eu ainda chego lá um dia. Então, esse foi o primeiro projeto no Nepal. Já tem 5 anos que a gente está rodando, funcionando lá no Nepal. Um centro de recursos para jovens. Perfeito. E eu trabalho aqui mais com a parte administrativa, de conseguir mais fundos, angariar, né, fundos, de pedir, entrar em contato com os doadores e explicar como que esse dinheiro vai ser usado e escrever no final o relatório como que esse dinheiro foi usado. Acabou que eu aprendi a mexer com orçamentos, só nisso também. Eu detestava números e agora eu não confio em mais ninguém para tratar dos nossos orçamentos, eu que faço. Então, é essa coisa de tentar e ir aprendendo. Maravilhoso. Então, você conseguiu doação da Agência de Cooperação Internacional Sueca, né? Que é o financiamento, né? Financiamento. E você conseguiu também doadores privados, empresas suecas? Conseguimos, mas aí foi uma parte bem menor, né? Tá. Quando a gente pega esse financiamento dessa empresa... Ficou mudo. Quando eles resolvem esse Fórum Civ, dinheiro para um projeto social, parte dos fundos a gente tem que angariar. Era 10% na época. Então, isso a gente conseguiu com doação de empresas privadas aqui.
Perfeito. Que é a parte mais chata, né, desse meu trabalho voluntário. É tentar pedir para as outras pessoas dinheiro, de certa maneira. Ou inventar eventos para conseguir dinheiro. É legal, mas é chato, na minha opinião. Mas tem gente que adora. Quem gosta de organizar eventos, por exemplo, adora. Então, é uma coisa que as pessoas podem se envolver, por exemplo. Né? Fazer Sim. eventos para angariar fundos. Esse foi o Perfeito. primeiro projeto e acabou que a gente conseguiu agora outro projeto que é muito legal, que é para ensinar alunos de escola pública no Nepal a um programa de reciclagem, tanto em casa quanto na escola, para fazer a separação, né, do lixo plástico, papel e orgânico. O lixo plástico é vendido para uma empresa que faz reciclagem e depois faz produtos e vende, etc. Mas o mais importante é que a gente está ensinando para as crianças, os alunos de escola pública e para quem trabalha na escola, para os professores e para os pais, essa questão toda de como reaproveitar, né, o lixo, que é um programa muito legal também. Também faço a mesma coisa, a questão de conseguir fundos e relatórios, etc. Perfeito. Bem parecida até com o trabalho da ONG que eu acompanhei lá na Índia em 2015. Muito essa questão da educação ambiental, mas eles trabalhavam bem em escolas, assim, quase que introduziram essa matéria de educação ambiental envolvendo os pais, né? Não só os alunos, mas como os pais e a comunidade também. É exatamente isso que a gente faz. Que legal. Depois eu vou te mandar o Tá. site da ONG. E essa ONG indiana também consegue fundos através de uma ONG sueca que chama Klimat Action, então Ação para o Clima, que consegue dinheiro através do Fórum Sud. E o Fórum Sud é através do SIDA, né? Que é a Agência de Cooperação Sueca. Achei muito interessante e eu acho que a gente tem que conversar mesmo sobre um possível projeto no Brasil. A minha única preocupação é que, pelo que eu entendi, o Brasil não está na lista do SIDA, né? Na lista de países que a Agência de Cooperação Sueca ajuda, não sei. Não diretamente, mas se for através de organizações civis, ou que a gente chama de ONG, né? Aí não é um problema, não. Eles podem vir a ajudar, sim. É só a gente apresentar um projeto bacana. Olha, legal aí, pessoal. Tem muitas oportunidades e eu achei muito legal a sua mensagem no final, antes da gente falar dos seus projetos, que estava aqui na minha lista, mas é tanta informação boa que a gente se perde, dessa coisa da proatividade, né? Da proatividade e de olhar mesmo para onde você está hoje e o que você pode fazer com os recursos que você tem hoje. Eu acho que isso é tão empoderador, sabe, Fernanda? Ainda mais nesse momento que as pessoas ficam muito ansiosas e aí as mídias sociais, eu trabalho com isso, né? E é por isso que eu estou fazendo esse trabalho, que eu quero trazer coisa boa para cá. Não essa coisa de ostentação, que as pessoas se sentem mal porque vê que a outra está fazendo isso, enquanto a minha vida, e olha para minha vida, nossa, minha vida é uma porcaria, fica com essa comparação e essa ostentação doentia que, infelizmente, o Instagram e outras mídias se tornaram, mas está mudando, né? Então, eu acho muito importante olhar mesmo assim, o que você pode fazer hoje, porque por mais que você tenha um sonho de um dia vir para a Suécia, ou fazer isso, fazer aquilo, ficar só ali no sonho não vai te ajudar, vai não te atrapalhar, né? Então, olha o que você tem hoje, olha, abre a sua caixa de ferramentas, olha as ferramentas que você tem hoje e o que você pode consertar na sua casa. Sempre tem alguma coisa quebrada. Né, fazendo aí uma analogia. Olha lá, sempre tem uma lâmpada para trocar. Você sempre arruma alguma coisa, como a Fernanda falou. Fala com o subprefeito da sua cidade. Sempre tem um bom. Não importa se você mora numa cidade super pequena. Normalmente ali, assim como muita gente começa em organização super pequena para depois chegar numa ONU, normalmente nas cidades pequenas é onde tem as grandes oportunidades, porque ninguém está olhando, não tem muita competição. Então tá ali, né? Com certeza. Também acho. Isso vale para organizações pequenas também. Se você pensa em trabalhar na ONU, por exemplo, tudo bem, vamos tentar chegar lá, mas não esquece que, às vezes, trabalhar nas organizações menores né, vai te dar as qualificações que você precisa para chegar lá. Então, não deixa de tentar as organizações menores também, não. Isso é que eu acho. Empresas menores, se for para estágio, trabalho, o que for, empresa familiar, tenta mesmo. Tenta todas as opções que você tem para ir aprendendo mais. Isso é que eu acho. Perfeito. Olha, eu não vi nenhuma pergunta. Agora que a Natália escreveu, nossa, Fê, eu nem sabia de toda a sua história. Amei, a minha admiração por você triplicou. Uau! Eu não tô vendo os comentários, eu não sei quem que tá aqui, eu não tô vendo nada, mas obrigada. Poxa, essa é a Natália Maria Teixeira, aí a Regina Drummond mandou um monte de coração. Luz Pontelo mandou um monte de palmas. Matildes Drummond, parabéns, sucesso, Deus te ilumine.
O Thomas Lopes mandou um monte de palminhas. Que lindos. Vitores F. Adorei conhecer sobre o Dollar Street, vou usar nas minhas aulas. Lorena Castro, que incrível. Vamos ver. Gente, que bom que não tá dando para ver meus comentários, porque aposto que meu irmão tá colocando perguntas difíceis aí que iam estar com concentração. O Tomás disse que você vai fazer a sua mãe chorar, que eu acho que era a hora que você estava falando da sua mãe, da ajuda da sua mãe. Aí, oi, Fê, eu fiz isso também quando eu procurei mestrado no exterior, que eu acho que na hora que você estava falando. Eu tô voltando aqui, mas eu acho que eu não perdi nenhuma pergunta, né? Na verdade, foram uma série de elogios, um monte de coração voando, um monte de palminhas. Bruno Drummond, tamo junto. Esse que seria o seu irmão? É, esse é meu irmão. Yes. Obrigada, Estamos juntos. Gil mandou um monte de coração. O Tomás aqui de novo dizendo sensacional. Então é isso, gente. Clara também dizendo sensacional, sucesso. Muito bom, o pessoal adorou. E eu te agradeço muito, Fernanda, e quero dizer para os seguidores que estiverem assistindo isso no futuro, né, daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias, e tiverem alguma pergunta, deixa nos comentários, que aí a Fernanda, né, acredito, já falando por ela, ela vai responder. Ela responde, ela dá tira as dúvidas de vocês, principalmente o pessoal que tem vontade de estudar na Suécia. Eu sei que muitos de vocês me procuram com essas dúvidas, né, de como foi o processo de mestrado, e mesmo quem sonha em trabalhar numa organização internacional, quem tem vontade de ir para a Índia. A Fernanda pode te ajudar com um monte de questões aí. Pode deixar seus comentários aí, as suas perguntas, que eu tenho certeza que ela vai te dar uma luz, né, Fernanda? Espero. Muito bom. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Foi um prazer. Adorei as perguntas. Muito gostoso conversar com você. E boa sorte aí para as próximas entrevistas. Estão todas muito legais. Gostei demais das que passaram e tô achando muito legal o que vem aí. E se eu puder indicar mais algumas outros profissionais que eu conheço também, vai ser um prazer. Sim. Por favor, aceito sim. Muito obrigada. A gente mantém contato, então. Tchau, pessoal. Bom dia para vocês aí no Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.